Bom, o que eu vou te ensinar hoje é algo que vai explodir a sua mente, é algo que vai fazer você começar a entender bibliotecas PHP, frameworks PHP, porque eles utilizam demais essas chamadas para métodos, né, ou funções inacessíveis, tá bom? Sim, eu vou falar de underline underline call e underline underline call statics. São dois métodos mágicos no PHP extremamente utilizados por frameworks, bibliotecas e ótimos programadores também utilizam isso, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês no detalhe, devagarzinho, para ficar bem claro na mente de vocês o conceito desses dois métodos mágicos, beleza? Bom, então bora pro vídeo. Bom, galera, vamos por parte aqui. Aqui o negócio vai começar a ficar louco. Aqui o conhecimento vai começar a ficar avançado, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui, ó, todo esse corpo aqui dessa classe, tá bom? Vou meter até um declare strict types aqui, ó. O que que acontece? Vamos falar primeiro do underline underline call, tá? Então, o método mágico underline underline call, ele é acionado ao invocar métodos inacessíveis, tá? A gente estava trabalhando com propriedades inacessíveis. Agora a gente vai trabalhar com métodos inacessíveis, que são o quê? Protegidos ou privados, né? Ou inexistentes em um contexto de objeto, tá bom? Então, beleza. Então, vamos pensar nisso aqui agora, ó. Tem o meu invoice aqui, certo? Se eu tentar aqui fizer um invoice igual a new invoice, tá? E tem uma instância desse invoice, uma classe não tem nada, essa classe invoice. Você que já é um programador bom, que segue aqui no meu canal, sabe? Se você tentar chamar aqui, ó, invoice process, por exemplo, tentar chamar esse método aqui, vai estourar um errão na sua cara. Você sabe disso. Não tem esse método declarado aqui, tá? Então, vou atualizar aqui. E óbvio, né? O famoso call to undefined method, né? Chamada para um método indefinido, que é o process, tá? Então, beleza, tio. Como que a gente pode reverter essa parada aí? Aí vem esse método mágico lindo e maravilhoso que a gente vai aprender agora, tá bom? Então, public function, underline, underline, call. Qual que é a assinatura desse método aqui, ó? Então, ele recebe como parâmetro uma string, que é o nome do método, né? E um array de parâmetros, parameters, tá? Pode retornar qualquer coisa, mixed, tá bom? E aí, vou dar um DD aqui, ó, para vocês verem a parada funcionando, método e parameters, tá? Vou dar um DD aqui, vocês vão ver que o erro já vai sanar aqui, ó, opa, já não estoura um erro, já posso tentar fazer algo aqui, ao invés de estourar um erro num método que não existe, tá? Isso te dá liberdade para criar métodos dinâmicos a partir de um arquivo JSON. Então, nossa, dá para viajar. Eu tô falando a partir do arquivo JSON, sim. É, tem uma lib, né? Tem uma plataforma, na verdade, né, que chama GerenciaNet. Agora tá mudando o nome para EFI, né, de eficiência. Então, eles utilizam muito métodos mágicos no SDK do PHP lá, do gateway de pagamento deles. Então, ter esse conhecimento vai fazer vocês entender essas coisas mais avançadas. Então, beleza. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Então, ó, como esse segundo parâmetro aqui é um array, vocês concordam comigo que tudo que eu passar separado por vírgula, ele vai entrar em um índice de um array, certo? Então, por exemplo, ó, lembra, esse method é esse nome aqui que ele pega. E aí, tudo que eu passar no parâmetro é esse cara aqui, tá? Então, se eu passar, sei lá, maçã, banana, uva, sei lá, tá? Aí, o que que vai acontecer? Eu vou conseguir pegar esses caras aqui, velho. Tá vendo? Eu vou conseguir pegar esse array com todos os valores. Então agora a gente já pode tratar, né, esse processamento aqui, basicamente, tá? Então lembrando, né, se a gente tivesse
um método público chamado process em nossa classe, então ele seria chamado, ele ia priorizar por método público, tá? Agora, se ele fosse protected ou private ou não existir, aí sim ele chama underline call, tá? Isso tem que ficar bem claro. Eu acho que isso já está claro faz tempo, mas é bom sempre estar reforçando, tá? Então você já deve estar maquiando aí na sua mente que através desse método básico, né, dá para chamar métodos protegidos ou privados, né? Sim, dá. Então, tipo, se você tivesse um método aqui, ó, protected function process, tá? Que recebe aqui um float, sei lá, de um valor amount, uma string com uma description. Tô fazendo um negócio mó aleatório aqui, mas para fim didático mesmo, tá? Aí eu vou dar vou dar um dump aqui, ó. Que é tipo um DD que passa. Vamos falar assim. Vou pôr aqui, ó. Chamou. Aí eu vou passar aqui os valores, ó. Amount e o description para a gente ver, tá? E aí aqui, ó, no nosso método underline call, o que, que a gente pode fazer, ó? If, presta atenção, que agora a parada vai começar a ficar avançada. Se o método existir, if method exists, aqui, ó, diz, nesse objeto, que é invoice, diz, se from method, que a gente está recebendo por parâmetro, ou seja, se esse método existir, então eu posso fazer aqui, ó, call, underline, user, underline, func, underline, array, você vai entender já porque call, user, func, array. Aí eu pego aqui, ó, e faço assim, ó, aqui é um array, o primeiro parâmetro, tá? Que eu preciso passar o meu contexto, que é o this, que é a classe aqui invoice, vírgula, o nome do método, tá? E aí o segundo parâmetro, os parâmetros que a gente está recebendo ali, parameters, que é esse cara aqui, tá? Então é assim que você trabalha com call user func array. Call user func array, tá? Primeiro parâmetro é um array onde você passa o objeto, basicamente. Eu estou passando this, que aí ele vai passar o invoice aqui, né? A instância de invoice. E o método que eu quero chamar. E os parâmetros. Beleza. Aí ele automaticamente vai chamar o método que é protegido aqui. Doideira, tio? Doideira. Doideira mesmo. E aí, ó, se não, se o método não existir, tipo assim, ao invés de fazer um else aqui, eu posso retornar, tipo, se from this, porque aí você já começa a trabalhar com uma interface fluente, onde você poderia chamar outros métodos caso queira. Olha que interessante, cara. Começa a ficar isso. Então, tipo assim, aqui no invoice, ao invés de fazer isso aqui, ó, por exemplo, eu poderia fazer aqui, sei lá, 15.50, sei lá. Né? Processe 15.50 aonde, por exemplo? No módulo faturamento, sei lá. Dá para fazer umas viagens muito doidas. Né? Parece que tá certo. É que aqui tem um ponto e vírgula a mais. Aqui, mas tá certo, tá? Então vamos ver aqui como que fica essa parada. Ó, ele chamou, olha só que doideira. E passou e pegou os valores lá e o método. Tipo, esse chamou, se você lembrar, e esse 15.50, esse faturamento, já é do método protegido, cara. Ó, algo que não dá para acessar. Se você é programador, você sabe que se eu não tiver esse call aqui, ó, e eu tenho só um método protegido, e eu tentar chamar ele, ó, o que, que ele vai falar? Esse membro, ó, member has protected visibility. Tipo, esse membro, né? Esse membro ele está se referindo ao método, né? Então, esse membro tem uma propriedade, uma visibilidade, né? Na verdade, esse membro tem uma visibilidade protegida. Não dá para chamar. Se você tentar chamar aqui, ele estourou um erro na nossa cara, ó. Tá? Então, ó, chamada para um método protegido, invoice 4.process, no escopo tal lá. Não pode, tá? Não pode. Então, se a gente trabalha com esse método mágico aqui, a gente começa
né, a poder, certo? Porque a gente fez todo um tratamento aqui e tal, e dá para fazer isso. E aí você começa a vislumbrar. Aí aqui, ó, já tô dentro do método, a hora que eu peguei aquelas paradas, ó. O amount e o description, tá? Aí, ó. Belezinha pura, tá? Então, quando você quiser, tipo, é que agora sim, é que daqui para frente é o famoso mind blowing, né? Tipo, uau, minha mente explodiu. Porque, tipo assim, daqui dá para você fazer um monte de coisa. Por exemplo, o exemplo que eu tava dando lá, da, da EFI, né, da Gerência Net, eles, eles têm um monte de método protected, private e tal. E aí, com base no nome do método lá, que se você olhar a classe nem existe, aí ele vai lá e chama. Tipo, tem uma parada que carrega um arquivo JSON lá que tem todos os métodos, e aí dentro do arquivo JSON ele fala qual método protected ou private ele tem que chamar. Entendeu? Então já, enfim, dá para fazer, dá para você implementar de várias formas. O que você precisa entender é o seguinte: não precisa estourar um erro, né? Quando eu chamar um método, por exemplo, que esteja protegido, protected, private, ou não existe, né? Então dá para fazer esse tratamento aqui. Beleza. Essa forma do underline, underline call é para em contextos de instância de objeto, né? A gente deu um new aqui, invoice, chamou process. Beleza? Top. Aí a gente tem o call static, que aí seria para contexto estático. Agora, assim, só de eu falar isso você já deve ter pegado. Mas beleza. O método underline underline call static, ele é acionado, né, quando a gente invoca métodos inacessíveis, né, protegidos, privados ou inexistente em um contexto estático. Então vamos pegar aqui, ó, public function, aliás, public static function, agora ele tem que ser estático também, underline underline call static. Mesmo esquema. O primeiro parâmetro aqui, a assinatura do método, vai ser um string, que é o método, tá? Array de parameters return mixed. Retorna qualquer coisa, tá? Vou começar dando um DD aqui, ó. Passando aqui, ó, sei lá, estático. E vou pegar aqui, ó, method e parameters. Para vocês verem como que eu entro aqui dentro desse call static, tá? Então esse exemplo aqui já está feito, vou comentar. E agora vamos fazer o do call static. Por exemplo, né? Se a gente pegar aqui, ó, invoice 4.process, né? E sei lá, processa para mim aí os números 4, 5 e 6, por exemplo, né? Aí o que, que vai acontecer? Vai dar o DD no static ali e vai pegar, né? Pelo menos deveria. Tá lá, ó. Peguei tudo que veio no parâmetro, ó, 4, 5, 6. E o método estático process nem existe. Então, tipo, tá entendendo a parada? Tipo, não sei se está começando a dar um uou, né? Mas quando eu comecei a estudar os métodos mágicos PHP, eu falei, cara, isso aqui é uma infinidade de possibilidades, certo? E aí, lembrando, se a gente tivesse um método estático público, né, que se chamasse process, obviamente, ele ia priorizar o método público, tá? Então, esse call static, lembrando, tanto o call quanto o call static são para métodos que estão inacessíveis, que é protected ou private, ou inexistentes, tá bom? Então você, assim, você já deve estar se perguntando, né? Vamos supor, no Laravel você tem lá, sei lá, model user, sei lá, user, aí você faz lá, 4 pontos, all, por exemplo. Caralho, velho, tipo, se você entrar na classe user aqui, ó, você nem tem esse all, tipo, então como, né? Como que ele faz essas paradas? É lógico que ele estende de Authenticable, que é um alias aqui, que é de Illuminate Foundation User, tá? Tô falando da classe user, mas poderia ser qualquer coisa, uma classe sua, sei lá.
que não estende de Authenticable, que estende de model, sei lá. Posts, post, né? Post all. Então você deve estar se perguntando, agora sim, eu sei o que o Laravel deve usar por trás dos panos. Vamos tentar navegar aqui, ó, quer ver, ó? Vamos tentar achar essa parada no Laravel. Deixa eu ver se eu tenho esse model. Não tenho esse model. Só vou comentar aqui para evitar erro, tá? Sei o art, make model, post, por exemplo. Então, estou criando um model post ali, tá? Eu estou chamando post all. Aqui, ó, se eu dar um Ctrl clique, aqui que a gente vê aqui, ó. Pô, ele estende de model, beleza, tá? O que que a gente quer achar? O momento que esse cara, em algum momento, ele deve fazer esse underline, underline com static, tá? Para poder trazer, tipo, todos os campos da tabela posts. Então, ele faz todo um tratamento e tal, enfim, tratamento complexo. Aqui, ó, então vamos lá, ó. Aprofundando em orientação a objeto. Aqui, ó, a classe que a gente criou, o model que a gente criou, chama post. Ele estende de um base model, vamos pensar assim, que é esse tal de model aqui, ó, tá? Que é do framework Laravel, porque ele está dentro de Illuminate alguma coisa. Então, isso aqui vem direto do Laravel, tá? Eu dando um Ctrl clique aqui, ou Command clique, se tiver no Mac, você vê que aqui essa classe, ela é uma classe abstrata. Lembrando que classe abstrata pode ter implementações, ela não precisa ser só uma abstração. E aí ela tem vários implements aqui, ó, tá? Inclusive de coisas que é do PHP puro mesmo. Enfim, vou voltar aqui, eu dei um clique errado. Tem vários implements para quê? Para ele ser compatível com várias coisas, né? Com iteração, né? Arrayable, com JSON, enfim, tá? É uma classe, ela é, ela é meio, é uma classe foda. Eu só posso falar isso do Laravel. Tipo, você consegue fazer qualquer coisa com o modo. Enfim, aí aqui tá tudo que ele usa, tal, mas não é isso que a gente está procurando. Vamos achar o maldito underline, underline, call static. Eu posso ir rolando aqui para ver se acha, mas enfim. Você pode ver que o próprio framework Laravel, ele já usou de uma das boas práticas que a gente usou numa das nossas aulas, que é o quê? Ele tem uma propriedade aqui, ó. Deixa eu achar lá. Cadê você? Na verdade, não está declarado isso aqui, ó. Não está declarado. Mas ele pode ser chamado de alguma outra coisa, porque ele tem um construtor, esse model, que é um array de atributos, né? Ele tem um método fill aqui, ó, tá? Que recebe esses atributos, tá bom? Para evitar algum erro, fazer algum tratamento específico quando a gente chama um model, tá? Então, se a gente der um new model e passar alguma coisa lá, ele já seta também. Enfim, eu acho que eu perdi a minha linha de raciocínio. Eu quero achar aquele cara, aquele método mágico lá. Vamos atrás dele, ó. Então, underline, underline construct, a gente já viu esse método mágico, tá? Aí tem um método próprio dele aqui, booted, booting. Então, tem vários métodos aqui, ó. Boot, são tudo coisas que a gente usa lá no module, esses métodos aqui. Não sei se vocês já usaram, eu já usei bastante. Boot traits, vamos lá. Booted, já usei também. Hum, Aí o método fill que ele usa para preencher, né? As propriedades que vai passando ali e tal, tem todo um tratamento. Ó, pode ver, ó, em algum lugar aqui, ó, no construct passou alguma coisa, aí ele chama o fill, logo no new ali, ele chama o fill, diz fill, recebendo os atributos do método construtor. E aí, dependendo, ó, tem todo um tratamento aqui, ó. Dependendo, ele usa um causer func, tá? É que a gente usou causer func array, mas, enfim, causer func é a mesma parada, só que aí a forma de chamar é diferente. Só pensa assim, que no causer func array,
primeiro parâmetro aqui a gente passava um array com a instância, vírgula, o nome do método, tá? Mas, enfim, você está entendendo aí. Vamos achar esse cara. Em algum lugar deve ter aquele call static, eu tenho quase certeza disso. New instance, pá. New form builder, on. Ó, o método all, ó. Public static function all. Então, nesse caso aqui, ó, de fato, essa propriedade, esse método existe. Ó, público. Então, no Laravel, no caso, ele não implementou de forma dinâmica, vamos falar assim. Tipo, ele implementou de fato o método, tá? Mas eu já vi em vários frameworks que, tipo, eles não implementam assim público direto e tal. Eu acho que aqui ele não usou esse underline call. Ó, ele usou call e vamos ver se ele usou call static. Olha lá, usou call static também. Ele usa, tá? Querendo ou não, ele usa. Para quê? Para evitar erro. Você vai chamar um método que não existe e tal. Ele vai tentar, ele vai tentar de forma estática. Olha que inteligente que ele fez aqui, ó. New static, né? Já passando o método aqui. E, tipo, ele converteu uma parada que era estática para não estática, tá vendo? Ó? New static. Aí ele chamou o método. E aí passando os parâmetros. Olha que inteligente isso aqui, velho. Então, tipo assim, a gente poderia ter utilizado isso no nosso exemplo, que ia ficar bem mais bonito, seguindo as boas práticas do framework. Ó, o return é mixed, aqui o Laravel não tipa, né? Mas enfim, olha só que bonito que ficou isso, velho. Ó, a gente poderia fazer aqui, ó. Olha isso, velho. Então, tipo assim, a gente tem o método process aqui declarado, certo? Então, quando a gente chama ele de forma estática, vou até comentar aqui para vocês verem, ele dá um new stat method e passa os parâmetros. Ou seja, ele tem que vir aqui, ó, chamou amount description, né? Vamos ver se isso é verdade. Deixa eu tirar esse all aqui. Ah, ele está falando que o argumento 2, description, deve ser do tipo string e foi dado um int. É lógico. A assinatura desse método está diferente do outro que a gente fez ali, né? Aqui é outra coisa. Mas, enfim, eu poderia tratar para ele trabalhar nessa assinatura aqui, que seria o quê? Aquele esquema ali que a gente fez aqui em cima, ó. 15,50, faturamento, né? Só que agora de uma forma estática. Olha isso, né? Então, querendo ou não, porque eu falei que você ia começar a entender as paradas do framework. A gente acabou de implementar uma parada que o Laravel implementa, entendeu? Uma boa prática que o Laravel implementa para chamar os nossos métodos aqui, ó, tá? Então, assim, o que eu queria te passar é uma base para você começar a entender o PHP por baixo do capô, entendeu? Por baixo do capô. E aí você consegue, e eu recomendo fazer isso, tá? Tipo, dar uma xeretada nos frameworks, nas bibliotecas, agora que sua mente está explodindo de conhecimento, para você até pegar as boas práticas que eles aplicam lá, que são práticas validadas por várias pessoas, e trazer para o seu projeto também. Beleza? Então, espero que tenha ficado bem claro aqui, né, esse contexto aí, esses métodos mágicos, call e call static. Beleza? Bom, espero que tenham gostado desse aulão aí. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder nada e compartilha esse vídeo também com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Informação é poder, né? O Steve Jobs, né, já falava, né? Information is power, né? Informação é poder. Então, se você tem informação, se você tem conhecimento, você tem um poder de fogo na sua mão para fazer o que você quiser, tá bom? Eu fico por aqui, forte abraço e bora estudar.